senso comum até dizer chega, falácias, mandonismo autoritário, coisas que não faltam em vídeos carnistas, como que eu respondo aqui nesse vídeo. Direitos animais, veganismo, antiespecismo e anticarnismo, tudo isso você encontra aqui no canal Vegana Gente. Olá galera, o vídeo de hoje é uma resposta ao vlogueiro Fruit to Fly, que tenta argumentar a favor do consumo de carne, embora os argumentos dele também possam se aplicar a leite, ovos, eventualmente. Sendo que ele usa um monte de argumento surrado, tipo cadeia alimentar, leis da natureza, essencialidade de comer carne, entre outros argumentos que veganos e vegetarianos já estão cansados de lidar. E o detalhe é que ele não chegou a passar perto do assunto do leite, dos ovos e de outros produtos de origem animal. Aí vamos lá então responder cada argumento que ele dá. Vamos lá. Não é de hoje que os animais se alimentam de outros animais. Os primeiros animais que apareceram na Terra se alimentavam de outros animais. Ou vocês acham que os anomalocaris, invertebrados aquáticos, se alimentavam de algas marinhas? Ele usa aqui o argumento misto de três falácias. Uma é o argumento desconexo, também chamado de non sequitur, que coloca uma premissa e uma conclusão que não tem nada a ver uma com a outra, que não se batem. A linha de raciocínio dele é que alguns animais de meio bilhão de anos atrás comiam outros animais. Logo, o ser humano não pode ser vegetariano nem vegano. Daí você tira a conclusão sobre se isso faz sentido ou se é um completo absurdo. Segunda falácia é a falácia genética, que é tentar justificar algo de hoje como bom, o normal, o aceitável, o certo, porque algo do passado dessa coisa, ou de sua origem, era comum nesse passado. Ele tenta justificar o consumo de carne por seres humanos pela alimentação de um ser que viveu meio bilhão de anos atrás, no caso os anomalocaris, que comiam outros animais, que eram os trilobitas. Esse argumento de animais de meio bilhão de anos atrás consegue ser ainda pior do que aquele argumento de quem diz que o ser humano precisa comer carne hoje, porque os antepassados de 1 milhão de anos atrás, os hominídeos de 1 milhão de anos atrás, não tinham condições de ser vegetarianos nas condições da época deles e do ambiente deles. A terceira falácia é a falácia naturalista, que é tentar justificar algo como sendo bom, ético, aceitável, normal, porque é comum na natureza não humana. Aí os anomalocaris não tinham discernimento moral nem flexibilidade alimentar, mas o Fruit to Fly tenta argumentar que, já que era comum, meio bilhão de anos atrás, que alguns animais comessem outros, seria normal e aceitável que hoje, meio bilhão de anos depois, os seres humanos sejam eticamente autorizados a consumir produtos de origem animal. Mas aí eu pergunto para Fruit to Fly, se os anomalocaris comiam suas presas vivas, isso quer dizer que o ser humano também é permitido de comer animais ainda vivos também? Nem por isso eu vejo pessoas falando: ah, coitadinhos desses trilobitas, animais que os anomalocaris comiam. Não vejo ninguém tendo pena dos trilobitas na época. Sendo que ninguém entre veganos e vegetarianos vai sentir pena de animais que viveram e morreram 500 milhões de anos atrás. E assim, esclarecendo, primeiro, o veganismo não é centrado em pena e misericórdia, mas sim por respeito, empatia e reconhecimento dos direitos de outros animais. E segundo, ele não tem como objetivo livrar animais predados de serem comidos por predadores não humanos, mas sim acabar com a exploração animal por seres humanos. E terceiro, mesmo que fossem não anomalocaris, mas seres humanos comendo trilobitas meio bilhão de anos atrás, o veganismo não tem nada a ver com esses seres humanos hipotéticos do passado. Porque o veganismo não é retroativo, mas sim orientado à libertação animal que deverá acontecer no futuro. E vale salientar também que esse argumento que Fruit to Fly usou, de dizer que veganos sentem pena dos trilobitas de meio bilhão de anos atrás, é uma falácia do espantalho, porque ele tenta imputar em nós, que somos os interlocutores dele, desqualidades facilmente criticáveis que na verdade não existem na gente. E ele deixa entender
que veganos e vegetarianos baseiam sua ética na pena emocional por animais que viveram e morreram muitos milhões de anos atrás. Se isso não tivesse acontecido, é bem provável de nossa raça não ter evoluído tanto. Lembrando que todo o nosso passado foi importante para a nossa chegada. Ele usa aqui outra falácia genética, que ele tenta justificar a pesca e a pecuária de hoje com base na alimentação de animais que viveram 500 milhões de anos atrás. Ele não vai saber responder se a gente perguntar qual é a ligação lógica entre a fisiologia de animais de uma época tão distante e a suposta impossibilidade dos seres humanos, meio bilhão de anos depois, de serem veganos ou vegetarianos. Aí a linha de raciocínio dele é de que existiram animais carnívoros ou onívoros ancestrais da espécie humana. Logo, o ser humano não pode parar de comer carne. Algo não só descabido, mas também completamente errado, porque centenas de milhões de seres humanos hoje vivem muito bem sem colocar 1 grama de carne na boca por ano. E vários milhões de pessoas, os veganos, que não consomem nada de origem animal e vivem muito saudáveis em sua maioria. Qual desses dinossauros conseguiu viver por mais tempo? O dinossauro herbívoro ou o carnívoro? Se você respondeu carnívoro, certa resposta. Daí o Fruitfly parece achar que o ser humano tem a mesma anatomia, as mesmas necessidades alimentares e fisiológicas de dinossauros carnívoros. Isso é uma óbvia falsa analogia, porque ele compara a predação entre dinossauros com a pecuária e a pesca promovida por seres humanos hoje. Eu me pergunto quem é que, em sã consciência, acha que o ser humano hoje não pode parar de comer carne, nem nada de origem animal, porque dinossauros carnívoros de 100 milhões de anos atrás eram mais longevos que animais herbívoros. Se o herbívoro comesse carne, ele poderia entrar numa batalha para salvar sua própria vida e proteger do outro dinossauro que queria comer ele. Primeiro, vegetarianos e veganos não têm uma alimentação parecida com animais herbívoros, porque a alimentação de animais herbívoros é pouco variada, muitas vezes é um alimento só. E a alimentação humana, vegana, é baseada, sim, numa enormidade de opções vegetais, legumes, frutas, verduras, oleaginosas, castanhas, temperos, frutas e por aí vai. Segundo, os seres humanos das sociedades modernas não têm predadores naturais que vivem de comer carne humana. Então essa necessidade de matar para não morrer, isso justifica comer carne, é algo completamente absurdo e não se baseia em questão de predadores naturais. E terceiro, esse argumento é uma falácia de argumento desconexo, ou non sequitur, porque a vida de dinossauros herbívoros que viveram dezenas ou centenas de milhões de anos atrás não tem nenhuma conexão com o estilo de vida de humanos, veganos e vegetarianos que vivem hoje. E hoje nós somos animais que dominam o topo da cadeia alimentar. E mesmo assim ainda tem gente que prefere comer folha do que comer carne. É um saco você ser o topo da cadeia alimentar e vi gente com um papozinho do tipo: eu não acredito que você come carne. Aí cá pra nós, que os carnistas adoram esse argumento da cadeia alimentar, mesmo que não explique nada sobre as necessidades alimentares humanas e seja um argumento refutado todos os dias. O vlogueiro usa esse argumento se esquecendo de que essa mesma cadeia alimentar, que é na verdade uma teia alimentar, que é um conjunto interconectado de várias cadeias alimentares possíveis, é criada e administrada pelo próprio ser humano, ao contrário das teias que não envolvem humanos. E o ser humano pode mudar, quase ao seu bel prazer, suas cadeias alimentares. E esclarecendo também, cadeias alimentares não são lineares, não têm topo, elas são cíclicas. Os últimos seres da cadeia alimentar vão ter seus cadáveres digeridos por micro-organismos decompositores, e esses micro-organismos decompositores vão fornecer nutrientes para as plantas. Aí o ciclo recomeça todinho. Ou seja, não existe um topo da cadeia alimentar. Então, se o carnista está dizendo que eu sou o topo da cadeia alimentar, ele está mentindo. Ele não sabe nada sobre cadeia alimentar. E faltou aula de ecologia biológica, quando o professor falou disso. Por favor, deixa eu começar a imaginar como foi que mataram o bicho, porque eu não vou querer, porque eu vou ficar com pena. Então mantenha um pouco da minha ignorância, tá? Eu queria perguntar a ele, se ele tivesse uma situação muito difícil
e só recebesse negativas de pessoas próximas dele em ajudá-lo, o que é que ele ia dizer? Se elas dissessem que querem se manter ignorantes sobre o que ele está sofrendo, ele ia dizer o quê? Qual seria a moral que ele ia ter para se queixar de pessoas que não querem saber o que ele está sofrendo porque querem se manter ignorantes? Eu quero perguntar também para ele se ele é a favor que pessoas ricas ignorem voluntariamente, conscientemente, sabidamente os problemas sociais brasileiros e do mundo e que não prestemos nenhuma solidariedade a quem passa fome nas ruas ou que é morto por criminosos civis ou policiais ou vítima de genocídio e etc. Será que para ele é melhor a gente não se importar com essas pessoas, já que a gente teria esse direito de permanecer sob o véu da ignorância? Vocês são iguais a crentes. Vocês tentam converter uma pessoa que não está interessada em se converter. Sendo que nessa linha de raciocínio do vlogueiro, todo mundo que carrega o papel, o ofício informal de educador, é igual aos crentes e tenta converter quem não está interessado em se converter. Eu pergunto ao vlogueiro, para ele, se alguém vier dizendo para ele não fumar perto de outras pessoas, e se alguém está agindo igual a crente, tentando converter ele para religião de não fumar perto de outras pessoas, será que não jogar lixo no chão, não fumar perto de outras pessoas, não ser violento com outras pessoas, são religiões indesejáveis? Eu pergunto para ele também, não fazer o mal a outros seres é uma religião maligna, indesejável, a qual ele não quer ser convertido? Eu sei, é triste para mim saber disso, como mataram animais para fazer carne também. Mas é como dizem, é preciso manter um pouco de ignorância para saber viver inteligentemente. O vlogueiro aqui está mentindo, que ele sabe que é ruim matar animais para comer carne. Tanto que ele tenta desesperadamente negar que teria sendo antiético ao comer carne. Isso não é triste para ele. Se para ele fosse triste mesmo, ele não ia insistir que vai continuar fazendo aquilo que supostamente causa essa tristeza nele. Essa tristeza de mentirinha. E essa frase, é preciso manter um pouco de ignorância para saber viver inteligentemente, é tudo menos inteligente, tudo menos sábia. É simplesmente a pessoa colocando seu ego e seus prazeres acima da dignidade dos demais seres do planeta. Aversão ao conhecimento, aversão à empatia, aversão à consideração moral para com outras pessoas. Eu repito, se ele tivesse uma situação difícil e só recebesse negativas de pessoas próximas a ajudar ele, se ele estivesse numa situação em que só faltasse implorar pela atenção de outras pessoas, pela aceitação, e só recebesse rejeição, só recebesse esnobada, o que é que ele ia dizer? Afinal, ele está dizendo que defende o direito de ser ignorante. E se outras pessoas querem ser ignorantes sobre os problemas dele, e nisso se recusarem a ajudar ele, o que é que ele vai dizer? Qual vai ser a moral dele em criticar essas pessoas e se queixar disso? É assim que é a vida, não adianta. Matar os animais para sobreviver é uma lei do universo. Como eu disse, isso acontece desde os primeiros animais que habitaram a Terra. Aí o apelo falar-se as leis naturais é uma lei fundamental do carnismo. O vlogueiro não sabe, mas o ser humano deixou de ser regido por essas leis naturais, que se tratando de alimentação deixou de ser totalmente, mas outras coisas ainda é parcialmente. Isso desde que ele se estabeleceu em cidades e ruralidades e passou a criar e administrar suas próprias cadeias alimentares e se livrou de ser alvo comum de predadores naturais, ele não é mais regido por essa lei de temos que matar animais para comer, senão morremos de fome e desnutrição. E desde que o veganismo se tornou plenamente viável, matar para comer, no contexto das sociedades modernas, não é nada mais que uma opção antiética e dispensável. Daí, de lei da natureza, a matança de animais por seres humanos tornou-se algo muitas vezes contra a lei, além de ser ilegal, imoral e claramente antiético. Por que não vai encher o saco do leão, que vai matar uma zebra? Por que não vai reclamar da forma brutal que ele mata esses bichos? Mas é que ele é um animal irracional e ele precisa se alimentar. Daí, pelo simples fato de a gente ser um animal racional, a gente ter que viver a vida toda comendo folha, isso não faz bem para nós. Eu respondo essa pergunta retórica dele. Por que, ao contrário de Fruit to Fly, a gente sabe que animais carnívoros não têm
nem discernimento moral, nem capacidade anatômica e tecnológica de produzir e consumir alimentos cultivados em agricultura. E a gente também não faz falácia naturalista para tentar justificar como algo bom e certo, simplesmente porque esse algo acontece na natureza selvagem. Eu aproveito e pergunto, falando em acontecer em natureza selvagem, por que ele não tenta defender também o infanticídio, o abandono de filhos e o canibalismo, já que essas coisas também acontecem muito em habitats selvagens? Quantas vezes o médico disse para sua mãe que a carne é um alimento essencial para as crianças? E quantas vezes o vlogueiro e esse tal médico leram estatísticas, estudos científicos e pareceres institucionais dizendo e comprovando que crianças vegetarianas ou veganas saudáveis não existem nem podem existir? Aí você possivelmente vai ter um filho e vai fazer o quê? Vai tacar alface no moleque e ele vai crescer com problemas porque você acha que é errado comer carne? Não, eu não vou tacar alface em ninguém, nem num hipotético filho meu. Mas vou sim ensinar que a alimentação vegetariana, vegana, melhor dizendo, tem incontáveis componentes saborosos e saudáveis e nutritivos. Eu vou dar ele também uma diversidade alimentar suficiente para ele crescer saudável e forte. E também vou levar ele a nutricionista, que ao contrário do vlogueiro, o Fruitfly, entendem realmente de saúde vegetariana e vegana e sabem aconselhar pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes, adultos e idosos, sobre como ser saudável, manter a ingestão correta de nutrientes, sem precisar consumir nada de origem animal. Que culpa temos nós de termos nascido com esse tipo de sistema? Eu retruco essa pergunta retórica dele. Que culpa a gente tem de ver vídeos tão cheios de desinformação, de gente que acha que seres humanos não podem ser vegetarianos nem mesmo veganos, que deixa entender que todas as centenas de milhões de pessoas que não comem carne, muitas delas sendo veganas, nunca existiram, não existem. As constantes menções às folhas, alfaces e tomates como únicos alimentos vegetarianos existentes. Vocês já repararam que os únicos alimentos vegetais que o Fruitfly menciona são alfaces e tomates e folhas? Aí a gente vê que a compreensão dele sobre vegetarianismo e veganismo é tão grande, tão vasta, quanto essa variedade alimentar, vegetal, que ele imagina que a gente come. Ou seja, muito pouca, quase zero. Se Deus tivesse feito a alface com gosto de bacon e o tomate com gosto de bisteca, ninguém iria matar o porco para comer essa coisa gostosa. Ele foi colocar tudo gostoso nos animais, já pra gente matar os bichinhos para comer. Então culpem ele. Aí comenta por aí que carne humana tem gosto de carne de porco. E muita gente adora o sabor de carne de porco. Eu pergunto para Fruitfly, e aí, meu? Seres humanos foram feitos para serem comidos uns pelos outros também, já que carne humana provavelmente tem gosto de carne de porco? Carne é um alimento essencial na comida de todo mundo. É tão essencial que centenas de milhões de pessoas vivem com ótima saúde sem comerem sequer 1 grama de carne por ano. O apelo ao médico carnista que recomenda à mãe que coma carne e dê carne ao filho. E os cada vez mais numerosos médicos que condenam o vegetarianismo infantil e adulto podem ser comparados aos médicos que, lá nos anos 50, defendiam que fumar cigarro é saudável. Inclusive eu boto aqui na descrição um link que fala sobre os médicos que no passado defendiam que fumar era saudável. Eu penso que se internet, YouTube e vlogs existissem naquela época, o Fruitfly, e se ele vivesse na época também, ia estar defendendo o cigarro como se fosse saudável. E ele não sabe que essa crença de comer carne é essencial a crianças, adolescentes, adultos, é cada vez mais refutada. Porque tem sido defendido não só que é completamente seguro consumir apenas alimentos de origem não animal, como também que vegetarianos e veganos podem ser ainda mais saudáveis do que quem insiste em continuar consumindo alimentos de origem animal. E se ele pesquisasse, ia saber disso. Mas ele não pesquisou em lugar nenhum. Fora o senso comum das crenças dele, fora a imaginação dele. A enciclopédia imaginária. Daí eu coloco aqui na descrição os links da Academia Americana de Nutrição e Dietética e do Instituto Nacional de Saúde da Austrália, que comprovam que é mais que possível ser um vegano saudável. Alternativas vegetarianas igual a evolução em círculo.
consumo de carne é igual a evolução linear. Aí quando o Fruit Fly considera a dita evolução linear como algo melhor que evolução em ciclo ou círculo, ele mostra como é doutrinado pela ideologia capitalista e cientificista que hoje prevalece na sociedade. Ele acha erroneamente que a evolução linear, quando se fala de evolução, mesmo se tratando de biologia, está se falando de progresso, melhoria, aperfeiçoamento, aprimoramento. E quando se fala em ciclo, está se falando de uma vida condenada a retrocessos e derrotas. Nada mais falso para quem realmente compreende sobre a questão da evolução linear, evolução cíclica. E se tratando de consumo de produtos de origem animal, não existe nada ali que lembre um progresso evolutivo linear, baseado em melhoria, aperfeiçoamento, aprimoramento e tal. Até porque pecuária e pesca, em grande escala ambas, só tem mesmo contribuído para colocar em risco a existência da espécie humana. Isso por causa das chances razoáveis de aparecer em criações animais, ou mesmo na pesca, aquicultura também, doenças de origem animal incuráveis e altamente contagiosas que podem se tornar pandemia no futuro. E também por causa dos impactos ambientais pesadíssimos advindos da pecuária e da pesca. E essas duas atividades contribuem fundamentalmente para desequilibrar a biosfera e potencializar o aquecimento global. Ou seja, se a pecuária e a pesca continuarem do jeito que estão, o ser humano não vai evoluir graças a ela, mas se vai entrar em colapso ou vai diminuir muito a população humana no futuro indesejável. O apelo ao remédio veterinário ao cachorro como tentativa de defender pesquisas animais. Aqui ele fala de uma maneira que deixa entender que nós veganos somos contra todo e qualquer experimento que pesquise medicamentos e não a favor que o uso de animais seja substituído por métodos realmente mais éticos, avançados e eficazes. Ele comete aqui uma falácia de espantalho. E em seguida, além da falácia de espantalho, ele vem com apelo à misericórdia e se esquece que o veganismo tem exceções para produtos que não podem ser boicotados, entre elas estão os remédios. Então, se você protege tantos animais, por favor, não tome nenhum remédio, porque esse remédio que vai salvar seu dia ou sua vida, fato de uma crueldade imperdoável. Aqui, ele usa a falácia de exigência de perfeição. E ele ignora que veganos não podem boicotar remédios e que existem meios alternativos de se protestar, de se contribuir para que a comunidade científica pesquise métodos realmente éticos, avançados, eficazes, que substituam e promovam a abolição das pesquisas em animais. E ele não vê isso. O que seria mais vantajoso? Um animal preso numa gaiola, mas recebendo alpiste novinho, água todo dia trocada, banho, gaiola limpa todos os dias, tendo tudo do bom e do melhor, ou solto por aí comendo coisas de árvore, correndo o risco de um moleque idiota aparecer com estilingue e atirar uma pedra nele. Eu acho que ele preso e sendo bem cuidado é mais vantajoso para ele. Aprisionar animais é vantajoso para ele, para o vlogueiro, vantajoso para o opressor, porque aprisiona. É bom demais dizer, criar um pássaro preso na gaiola e dizer, é vantajoso. É vantajoso para o que aprisiona. Ele não sabe se é vantajoso para o animal mesmo. Ele fala muito de uma prisão confortável ser mais vantajosa que a liberdade, mas não faz nem ideia se os animais, que são os oprimidos no caso, os aprisionados, realmente considerariam uma vida engaiolada e sem liberdade algo vantajoso para eles. E se prender seres sencientes, segundo o Fruit Fly, é tão vantajoso, será que ele ia defender, digamos, que o governo brasileiro começasse a criar campos de concentração com condições de conforto para indígenas ameaçados por fazendeiros, ou seja, confinar indígenas em campos de concentração com pretexto de que estão protegendo os indígenas contra pistoleiros a mão de fazendeiros, madeireiros, etc. Existe uma diferença enorme entre comer carne de animal e matar um animal por nada. Porque quando você come carne de animal, é porque você precisa se alimentar de carne. Porque carne é um alimento essencial para o prato de todo mundo. E se a gente considerar que comer carne hoje é algo totalmente desnecessário, matar animais em prol do consumo de carne ou de qualquer outro produto de origem animal, virou necessariamente um ato de matar por nada. Isso o vlogueiro não percebe.
Não tem problema você comer carne, bisteca, não tem problema nenhum. Não é pecado, não é errado, não é nada. Será que ele diria isso para os animais que são mortos para fazer a carne, a bisteca e não sei o que ele diz, que ele tanto exalta, e que não tem problema nenhum que humanos continuem comendo carne e outras coisas de origem animal? Será que não tem problema nenhum para os animais que são mortos? Que é bem conveniente dizer, o opressor está lá dizendo que não tem nada de errado em oprimir e matar. Que ele tente falar em nome dos oprimidos, dizendo que a opressão é algo bom ou neutro, que os oprimidos desejam aquilo, sem que ele tenha querido ouvir os oprimidos. É tipo o fazendeiro do século XIX, argumentando que não tem nada demais escravizar pessoas negras e matar escravos rebeldes, como se os escravos compartilhassem dessa opinião, como se os escravos também não achassem nada demais em levar açoitada, em serem forçados a trabalhar, em ser ameaçados de morte o tempo todo e tal. Se alimentar de carne de outros animais é completamente normal, faz parte da vida na Terra. A Terra é um planeta selvagem, e isso acontece, queira você ou não. Se não formos nós que vamos matar os animais, outros animais vão matar eles para comer. A vida na Terra é isso, caçadores caçam e presas fogem. Aí eu pergunto, primeiro, será que as grandes cidades também são realmente ambientes selvagens, onde vigora a lei de matar para comer? O vlogueiro caça as presas dele nas ruas, nas praças, nas avenidas da cidade? Ou compra carne fresca, refrigerada, embrulhada no açougue do supermercado, com toda a conveniência do capitalismo? E segundo, quais predadores não humanos vão matar os animais submissos às fazendas e granjas, ainda mais nos confinamentos? Ele acha que se os humanos não comerem aqueles animais de dentro da fazenda, vai aparecer um bando de onça pintada, magicamente, para arrombar as cercas e matarem e comer os animais do lado de dentro do cercado? Ele acha que os predadores também vão arrombar os portões de paredes das granjas e fazendas industriais, matar os seguranças e os funcionários e comer os animais que estão presos ali, que estão confinados? E terceiro, como é que os animais presos em fazendas e granjas vão fugir da morte quando estiverem dentro de matadouros? Será que o Fruit Fly tentou já pensar nisso? E mesmo se pudesse fugir, por que seria certo matar animais cuja morte não é necessária para os humanos? E quarto, a gente percebe a linguagem impositora, fechada a debate vinda do vlogueiro, porque ele tenta impor verdades sobre o consumo de carne, dizendo que é a lei da natureza, que não é eticamente errado, que é normal, que deve ser aceito, e ponto final, e Zé Fini. E depois ele que diz que nós veganos somos os que generalizadamente tentam impor os argumentos que a gente defende. A legítima defesa contra animais que atacam a pessoa. Quando o vlogueiro fala de legítima defesa contra feras selvagens, ele usa uma tremenda falácia de espantalho, porque ele acha que o veganismo defende que os animais que ameaçam a vida da pessoa, em situações, por exemplo, de encurralamento numa floresta, tipo um urso surpreender uma pessoa e a pessoa está lá numa situação de vida ou morte, ou mata o urso ou é comida pelo urso. Ele acha que o veganismo defende que a pessoa se entregue ao urso. Ele acha que o veganismo anula o direito à autodefesa. Ele incide também na falácia da situação extrema, já que para ele, se não é antiético matar uma fera selvagem, em caso como esse, de clara ameaça de predação, por tabela também não seria antiético promover exploração animal e submeter animais aos interesses utilitários dos humanos. A gente sabe que, se isso fizesse sentido, seria eticamente permitido também matar pessoas, seres humanos, incluindo inocentes, à torta e direito. Porque afinal, se a gente tem o direito de legítima defesa contra criminosos civis, por que a gente não pode também matar os inocentes, submetendo eles à lei da natureza de matar ou morrer? Eu acho que vocês não contribuem porra nenhuma para a evolução. No fundo, vocês sabem que sim, infelizmente, com evolução sempre vai ter morte. Eu acho que o sobrenome da evolução é sacrifício. Infelizmente é assim que funciona, não tem uma outra maneira. Eu pergunto, o Fruit Fly realmente sabe, ao menos sabe o que é evolução? Ele sabe também que a própria evolução biológica tornou os seres humanos capazes de optar por uma alimentação livre de ingredientes animais. Ele sabe também
que a degradação ambiental causada pela pecuária e pela pesca em grande escala representa uma ameaça direta à existência da humanidade. Eu não estou tentando convencer os vegetarianos a comerem carne. Eles têm o direito de comer o que quiserem, de viverem da forma que eles quiserem, assim como eu tenho o direito de comer o que eu quiser e da forma que eu quiser. Isso é lorota dele, porque ele tenta o tempo todo impor que não é errado matar animais para comer no dia a dia, que não tem nada de antiético explorar animais, que é lei da natureza, que é normal sim, que veganos e vegetarianos não podem ser saudáveis, e etc. Ele faz isso com um tom de voz, uma linguagem bem positiva, bem agressiva, que se fosse simplesmente por opinião e discordância, ele não diria algo do tipo, não é errado não, ele é natural sim, e ponto final. Porque a linguagem dele, ele coloca o tempo todo um ponto final em cima das verdades que ele defende. E convenhamos também como é que ele admite os direitos dos vegetarianos e veganos se ele defende o tempo todo que não existem vegetarianos e veganos saudáveis, já que é essencial o ser humano comer carne. E além disso, a gente percebe que ele tenta impor que os vegetarianos e veganos se recolham cada um no seu quadrado, que abandone a bandeira dos direitos animais e passe a ter um hábito de consumo de simples não agressão, baseado que o indivíduo simplesmente não participe da exploração animal, e não que combata essa exploração animal. E se a gente considera que parte da nossa vida é de conscientizar, esclarecer outras pessoas, de promover a libertação animal, respeitar os animais, defender que todo mundo também respeite os animais da mesma forma, ele na prática não aceita que os veganos vivam da forma que quiserem, porque ele tenta mandar em nós e tenta impor o tempo todo que a gente calhe a boca perante os onívoros. Eu só não quero ninguém enchendo o saco das pessoas que comem carne, compartilhando vídeo no YouTube, mostrando como é que eles matam o boi, o porco, os pintinhos, para fazer comida pra gente. Eu não quero saber dessas coisas, pelo amor de Deus. Como eu disse, eu sei, é ruim saber dessas coisas, mas eu não quero saber. Deixa eu comer sem ter isso na cabeça, por favor. Não tentem convencer as pessoas a pararem de comer carne por causa desse vídeo. A gente liga a tecla SAP e percebe que ele está tentando mandar que a gente cale a boca e pare de defender os direitos animais. E mostra que é ignorante por convicção, por opção. Ele não quer ser conscientizado. Depois, ele não vai pedir a ajuda de outras pessoas quando tiver numa situação difícil, já que provavelmente os outros vão querer usar dessa mesma prerrogativa de permanecer ignorantes sobre os problemas que ele está passando. E vão querer permanecer ignorantes sobre os problemas do mundo. Ou seja, se ele pedir ajuda a alguém, e esse alguém disser, eu não quero saber do que você está passando, eu quero continuar ignorante sobre o que você está sofrendo, ele não vai ter moral nenhuma de reclamar, como eu já disse. É basicamente isso. Eu não espero que ele me responda, porque ele se mostrou claramente impositivo, agressivo e fechado ao debate. Ele tenta impor a ideologia carnista o tempo todo e mandar que os veganos se silenciem e parem de defender os animais, que ele quer que continuem sendo explorados e mortos para se produzir carne. Por isso a intenção minha para responder o vídeo dele é mostrar o outro lado para quem assistiu ou vai assistir ao vídeo dele. Então o vídeo fica por aqui. Valeu! Obrigado por ter assistido este vídeo do canal Vegana Gente. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, favorite, compartilhe nas redes sociais onde você tem conta, inscreva-se no canal Vegana Gente. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Consumir produtos de origem animal. Mas aí eu pergunto para Fruitify, se os anomalocares comiam suas presas vivas, isso quer dizer que o ser humano também é permitido de comer animais ainda vivos também? Nem por isso eu vejo pessoas falando, ah, coitadinhos desses trilobitas, animais que os anomalocares comiam. Não vejo ninguém tendo pena dos trilobitas na época. Sendo que ninguém, entre veganos e vegetarianos, vai sentir pena de animais que viveram e morreram 500 milhões de anos atrás. E assim, esclarecendo, primeiro, o veganismo não é centrado em pena e misericórdia, mas sim por respeito, empatia e reconhecimento dos direitos de outros animais, que comiam outros animais. Logo, o ser humano não pode ser vegetariano nem vegano. Deve-se tirar a conclusão sobre se isso faz sentido ou se é um completo absurdo.
Segunda falácia é a falácia genética, que é tentar justificar algo de hoje como bom, o normal, o aceitável, o certo, porque algo do passado dessa coisa, ou de sua origem, era comum nesse passado. Ele tenta justificar o consumo de carne por seres humanos pela alimentação de um ser que viveu meio bilhão de anos atrás. No caso, os anomalocaris, que comiam outros animais, que eram os trilobitas. Esse argumento de animais de meio bilhão de anos atrás consegue ser ainda pior do que aquele argumento de quem diz que o ser humano precisa comer carne hoje, porque os antepassados de 1 milhão de anos atrás, os hominídeos de 1 milhão de anos atrás, não tinham condições de ser vegetarianos nas condições da época deles e do ambiente deles. A terceira falácia é a falácia naturalista, que é tentar justificar algo como sendo bom, ético, aceitável, normal, porque é comum na natureza não humana. Aí os anomalocaris não tinham discernimento moral nem flexibilidade alimentar, mas o Fruit to Fly tenta argumentar que, já que era comum, meio bilhão de anos atrás, que alguns animais comessem outros, seria normal e aceitável que hoje, meio bilhão de anos depois, os seres humanos sejam eticamente autorizados a comer. Que ele não chegou a passar perto do assunto do leite, dos ovos e de outros produtos de origem animal. Aí vamos lá então responder cada argumento que ele dá. Vamos lá. Não é de hoje que os animais se alimentam de outros animais. Os primeiros animais que apareceram na Terra se alimentavam de outros animais. Ou vocês acham que os anomalocaris, invertebrados aquáticos, se alimentavam de algas marinhas? Ele usa aqui o argumento misto de 3 falácias. Uma é o argumento desconexo, também chamado de non sequitur, que coloca uma premissa e uma conclusão que não tem nada a ver uma com a outra, que não se batem. A linha de raciocínio dele é que alguns animais de meio bilhão de anos atrás, senso comum até dizer chega, falácias, mandonismo autoritário, coisas que não faltam em vídeos carnistas, como que eu respondo aqui nesse vídeo. Direitos animais, veganismo, antiespecismo e anticarnismo, tudo isso você encontra aqui no canal Vegano Agente. Olá galera, o vídeo de hoje é uma resposta ao vlogueiro Fruit to Fly, que tenta argumentar a favor do consumo de carne, embora os argumentos dele também possam se aplicar a leite, ovos, eventualmente. Sendo que ele usa um monte de argumento surrado, tipo cadeia alimentar, leis da natureza, essencialidade de comer carne, entre outros argumentos que veganos e vegetarianos já estão cansados de lidar. E o detalhe